Revelados os 3 pecados que o Senhor jamais perdoará. Descubra o que é sagrado e profético. A noite em Nossa Senhora da Esperança era mais do que tranquila, era mágica. Maria, com suas mãos calejadas de tanto cuidar dos filhos e da casa, sentou-se à mesa iluminada por uma única vela. O aroma do arroz com feijão misturava-se à brisa que entrava pela janela, trazendo consigo uma sensação de paz. Mas, mesmo em meio à simplicidade do lar, algo intrigante e divino estava prestes a acontecer. Ela, uma mulher de fé, começou sua oração, clamando a Deus por direção. Senhor, mostra-me o caminho. Mal sabia ela que o universo estava prestes a responder de uma forma que mudaria tudo. De repente, a sala foi envolvida por um silêncio profundo, como um véu que cobre o mundo. O ar parecia vibrar, e a vela tremeluzia com uma intensidade incomum. Uma presença poderosa, que Maria nunca havia sentido antes, preenchia o ambiente. Era como se o próprio céu estivesse se comunicando com ela, revelando um segredo sagrado. Foi então que a iluminação chegou. A falta de amor, a avareza e a idolatria eram os 3 pecados que, aos olhos do Senhor, não teriam perdão. Maria exultou, o coração pulsando com a certeza de que precisava compartilhar essa revelação. Naquela mesma noite, o que começou como um pequeno sentimento de determinação cresceu em Maria como um incêndio divino. A partir do dia seguinte, ela foi de capela em capela, vespreando sua mensagem sobre a importância do amor e do perdão. Mas o que parecia uma boa intenção logo se transformou em um campo de batalha espiritual. A cada passo que Maria dava, a resistência aumentava. Ela está louca, murmuravam alguns. Por que mexer no que já está bem? Resmungavam outros. A incredulidade enraizava-se na cidade, trazendo brigas entre vizinhos que antes eram amigos de longa data. Um dia, em um ato de coragem, Maria decidiu convocar uma oração coletiva na capela de São Miguel. Ela queria que sua comunidade visse o poder da fé reunida. Ao chegar, o lugar estava cheio de rostos céticos, mas também de esperançosos. Deus pode transformar isso tudo, gritou ela, com a voz firme, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. E quando todos se uniram em oração, algo incrível aconteceu. Uma senhora idosa, que há muito estava presa a uma cama de dor, levantou-se. As testemunhas ficaram boquiabertas. É um milagre! Ecoou pela capela, e a atmosfera foi preenchida com a alegria e o temor reverente. A cura da senhora fez os céticos reconsiderarem suas vidas e suas dúvidas. E assim, Maria tornou-se uma luz no meio da escuridão, mas a pressão aumentava. Durante um culto, ela sabia que teria que testemunhar sobre tudo o que Deus fez na sua vida. Enquanto subia ao púlpito, as pessoas a observavam com expectativa. Mas uma nuvem de incerteza começou a envolvê-la. Serei capaz de transmitir essa verdade? Pensou com o coração disparado. As luzes da capela brilharam intensamente. A música de louvor começou a tocar. E Maria sentiu que um novo capítulo estava prestes a começar. A comunidade aguardava, e ela estava prestes a descobrir se tinha a coragem necessária para lançar luz sobre os 3 pecados que agora sabiam ser traiçoeiros. O que acontecerá a seguir? Maria respirou fundo. Seu olhar varreu a congregação, e ela viu rostos conhecidos, amigos e vizinhos que outrora eram somente figuras do cotidiano. Agora, cada um deles parecia carregar um peso invisível, ansiosos por uma palavra que poderia mudar tudo. Com o coração aquecido pela presença de Deus, ela decidiu que não recuaria. Sabia que as palavras poderiam tocar as almas, despertar corações e transformar a incredulidade em fé. Meus irmãos e irmãs, começou ela, a voz firme e serena, hoje eu venho falar sobre a verdadeira essência do que significa amar. As palavras brotaram dela como uma fonte, cheia e vibrante.
cada frase parecia um passo na direção que Deus queria que ela seguisse. O amor é a base de tudo. Sem amor, somos como um sino que ressoa sem som. E a falta de amor nos torna vulneráveis aos 3 pecados que nos afastam de Deus. Conforme Maria falava, a luz da vela ao lado dela parecia brilhar ainda mais forte. Um murmúrio se espalhou pela capela. As pessoas começaram a se movimentar em seus bancos, como se pudessem sentir uma energia transformadora no ar. Aquela presença não era apenas dela, mas de algo muito maior. O Espírito Santo estava ali, e isso estava se manifestando. O segundo pecado, a avareza, continuou Maria, é como uma corrente que nos prende ao medo. Medo de não ter o suficiente, medo de compartilhar, medo de amar ao próximo. Mas o Senhor nos ensina que há abundância em dar, e é no ato de compartilhar que encontramos a verdadeira felicidade. Ela viu algumas cabeças acenando em concordância. A mensagem estava ressoando, quebrando as barreiras do coração. Maria olhou para a senhora idosa que fora curada, e um sorriso brilhou entre as lágrimas de gratidão. A idolatria é o último desses pecados, e talvez o mais traiçoeiro de todos, disse com a firmeza de quem já conhecera a dor de se desviar do caminho. Quando colocamos outras coisas à frente de Deus, nossos corações se tornam insensíveis. Precisamos examinar nossas prioridades, pois tudo que nos afasta do Criador é uma idolatria. Seja a busca incessante por dinheiro, poder ou até mesmo pessoas. Isso não traz paz, somente desespero. Nesse instante, a capela ficou em completo silêncio. Um silêncio carregado de reflexão e introspecção. Maria podia sentir a luta interna de muitos. Uns estavam sendo desafiados a renunciar a velhos hábitos, enquanto outros eram convidados a abraçar um novo caminho. Uma onda de esperança começou a invadir o ambiente. E assim, concluiu, portanto que possamos lembrar que a chave para a salvação e a verdadeira paz está na entrega, na vulnerabilidade do amor e na disposição de perdoar. É hora de escolher. Maria olhou para o altar e levantou as mãos em oração, proclamando com fervor: que Deus nos ajude a vencer esses pecados, que possamos ser um povo curado, um povo que ama, um povo que brilha. Amém. Os aplausos começaram suaves, mas logo se transformaram em um clamor democrático de encorajamento. A congregação se levantou e lágrimas de alegria escorriam de muitos rostos. Aquela noite, a capela de São Miguel iluminou-se com um brilho celestial e as vozes se entrelaçaram em adoração. Eram Pentecostes em miniatura, algo que todos sentiriam em suas almas. Mas quando a música começou a tocar e as pessoas começaram a se abraçar, Maria sentiu uma inquietação. Por que aquele momento de alegria estava tão envolto em um mistério? Ela tinha algo mais a descobrir. Uma mensagem maior estava esperando. Um frio na barriga a fez hesitar por um instante. Senhor, murmurou, o que mais o Senhor quer que eu saiba? Enquanto o culto prosseguia, uma voz interna começou a sussurrar. Prepare-se, Maria, pois um novo desafio se aproxima. Uma nova revelação que mudará tudo mais uma vez. O que será que a aguardava? Maria se afastou um pouco do altar, tentando compreender a mensagem que ecoava em seu coração. O culto continuava vibrante, mas algo dentro dela clamava por atenção. Esse pressentimento de que algo grande estava por vir a envolvia como um manto pesado e bonito ao mesmo tempo. Ela observou os rostos de sua congregação, agora mergulhados em um momento de comunhão profunda. A alegria e a gratidão preenchiam o ambiente, mas o seu coração estava sintonizado em uma frequência diferente, uma que sussurrava verdades que ainda precisavam ser reveladas. Enquanto as notas da música fluíam suavemente, ela se lembrou das palavras que dissera momentos antes: o amor, a entrega, a vulnerabilidade.
Maria se perguntava como aqueles ensinamentos se aplicariam nos desafios que estavam por vir. A visão da senhora idosa curada ainda brilhava em sua mente, assim como o sorriso que trazia a esperança de dias melhores. Era preciso que ela estivesse pronta, tanto para oferecer conforto quanto para receber um novo chamado. Ao olharem para mim, vejam não apenas uma mulher, mas uma serva do Altíssimo, pensou, elevando a mente em oração. Senhor, em tua força, eu me coloquei à disposição. O que mais você deseja me revelar? O murmúrio da congregação foi aos poucos silenciando, permitindo que as palavras de um jovem integrante se destacassem. Maria, é verdade que Deus está nos chamando a algo mais profundo. Estou sentindo que precisamos de um verdadeiro avivamento. A sinceridade em sua voz tocou o coração de muitos, assim como a faísca que acende um fogo. Você está certo, respondeu Maria, o tom de sua voz agora misturando-se com a certeza de que a mudança era iminente. Devemos nos preparar. O amor que falamos se reflete na entrega total. Não podemos apenas falar sobre isso. Precisamos vivê-lo em nossas vidas diárias. Um gesto de concordância nasceu entre os presentes. Estavam todos absorvendo a profundidade daquele momento. Maria decidiu não hesitar, mas se deixar levar pela assertividade do Espírito Santo. E a verdadeira raiz de qualquer pecado que buscamos desapegar é a ausência da confiança em Deus. Quando não confiamos, nosso coração se fecha. Quando não confiamos, deixamos espaço para que outros ídolos que não nos trazem vida possam ocupar nosso tempo e energia. Confiança. É essa a resposta. As palavras fluíam agora como uma correnteza, e ela via mais e mais olhares se unindo à sua convicção crescente. Era como se a luz da capela respondesse a cada afirmação, ecoando a necessidade de que todos ali buscassem o primeiro amor. De repente, o clima mudou. A atmosfera ficou densa e Maria viu uma sombra passar pelos fundos da capela. Não era uma presença que invadia, mas sim uma essência de alerta, como uma brisa sutil que trazia consigo promessas e advertências. Um arrepio percorreu sua espinha, e ela não pôde evitar a sensação de que aquela mensagem que aguardava para ser revelada começava a ser desenhada à sua frente. Uma nova revelação se aproxima. O que significa isso, Senhor? As palavras escaparam de seus lábios, mas ao mesmo tempo ela sabia que a resposta viria em seu tempo perfeito. A música parou de tocar e uma calma imensa se estabeleceu, como se todos os olhos estivessem voltados para ela. Se há 3 pecados que Deus não perdoa, devemos estar prontos para enfrentá-los, Maria declarou, sentindo uma corrente de poder invadir sua voz. Deus nos chama a examinar nossas vidas, a nos desapegar do que nos trava, a deixar para trás o que nos mantém distantes dele, o que estamos dispostos a sacrificar para ter uma comunhão verdadeira. A congregação respirou, e um silêncio reverente pairou no ar. Cada um ali começou a ponderar sobre suas próprias lutas internas, seus hábitos, suas idolatrias. E, em meio a esse momento de introspecção, Maria percebeu. A revelação não era apenas sobre os outros, mas também sobre ela. Quais eram os pecados que ainda a impediam de avançar? O que ainda a mantinha presa? Uma expectativa pairava no ar, e a pergunta que ecoava em sua mente era clara. O que Deus está prestes a revelar a mim e à nossa congregação? Estamos prontos para enxergar? O mistério se intensificava, enquanto o futuro se desenhava diante dela e de todos. Que transformação aguardava por eles? Uma capela continuava envolta em um silêncio sagrado. Os rostos estavam voltados para Maria, suas expressões refletindo uma mistura de temor e expectativa. Era um momento em que cada um ali dentro parecia estar em sintonia com o coração de Deus, esperando a direção para seguir em frente. O ar estava carregado de um mistério profundo, e a presença do Espírito se sentia como um leve toque sobre as almas presentes.
Maria respirou fundo, buscando clareza em meio ao turbilhão. Senhor, que tuas palavras sejam como luz em meio às trevas. Orou silenciosamente, enquanto seu olhar se fixava em cada rosto da congregação. A incerteza que preenchia seus próprios pensamentos se dissipou ao ver a determinação nos olhos dos fiéis. A unidade estava ali, e com ela a força necessária para encarar qualquer desafio que se aproximasse. Se há 3 pecados que o Senhor não perdoa, devemos estar prontos para enfrentá-los. O eco de suas palavras reverberou na capela, e a gravidade do que estava prestes a ser revelado fez muitos se afundarem em reflexão. Maria sabia que aquela comunicação não viria de si mesma, mas como um direcionamento divino. Algo estava nascendo naquele momento, uma transformação que começava dentro do coração de cada um. Primeiro, começou a voz agora firme, a falta de arrependimento. Quando nos apegamos ao que sabemos que desagrada a Deus e não nos voltamos para Ele com um coração contrito, estamos nos afastando do caminho da vida. O arrependimento é o primeiro passo para a reconciliação. Nos distanciar desse entendimento nos leva a um abismo, sem perceber. Ela viu algumas lágrimas brotarem em olhos que, até então, estavam com medo de encarar suas próprias sombras. Segundo, continuou, o orgulho. Ele nos faz acreditar que estamos acima da necessidade de perdão, que nossos erros são pequenos e insignificantes. Mas, queridos, o orgulho se ergue como uma barreira entre nós e o amor do Pai. Depois que as paredes do orgulho se erguem, o amor de Deus encontra dificuldade em entrar. A humildade é o caminho que precisamos trilhar. Naquele instante, um murmúrio suave de concordância tomou conta do ambiente. Maria sentiu-se encorajada a prosseguir, como se um rio de esperança fluísse através dela. E por último, a falta de amor. Quando agimos de forma egoísta, sem nos preocupar com o próximo, ignorando as necessidades do irmão, nos tornamos reféns da indiferença. O amor é o mandamento maior, e sua ausência é um sinal claro de que algo não está certo em nossas vidas. Seremos conhecidos como discípulos de Cristo, pelo amor que temos uns pelos outros. As palavras de Maria perfuraram o silêncio, penetrando os corações como uma espada afiada. Os fiéis começaram a responder a esse chamado, alguns em lágrimas silenciosas, outros em murmúrios de concordância. Uma mulher mais velha, que havia sido parte da congregação por anos, levantou-se e declarou: Senhor, eu olho para a minha vida e vejo o quanto estou presa ao meu orgulho. Quero a humildade de volta. Explosões de amém ecoaram pelo espaço. A atmosfera começou a se transformar, como se as paredes da capela estivessem respondendo a verdadeiras declarações de fé e coragem. Enquanto o culto se desenrolava, Maria percebeu que a vulnerabilidade que se espalhava entre eles estava criando um espaço significativo para Deus, uma cura, uma libertação, algo que estava além do que os olhos podiam ver. Mais do que uma simples reunião, era um movimento divino. Ela olhou para o altar, sentindo um peso e uma leveza ao mesmo tempo, e a pergunta que ecoava voltava à sua mente: estaremos realmente prontos para a transformação que Deus tem para nós? A congregação, agora unida em um clamor, parecia outra vez estar à beira de uma grande mudança. Era o momento certo para se preparar e posicionar. Se este é o início de algo grande, Maria avaliou consigo mesma, o que mais podemos esperar de Deus? Levantando-se novamente, sentiu que a sabedoria que buscava começava a fluir. Vamos nos preparar, irmãos. Deus está prestes a revelar a sua vontade para nós de uma maneira que nunca imaginamos. E juntos, como devemos responder a esse chamado? O que o Senhor está prestes a fazer em nossas vidas e na vida desta igreja? O murmúrio entre os congregados crescia, preenchendo o ar com uma expectativa palpável.
Maria sentiu que um novo capítulo estava prestes a ser escrito. Mas qual seria a próxima palavra de Deus a ser revelada? Um silêncio profundo tomou conta da capela, cada pessoa ali sentindo a expectativa aumentar, como uma onda prestes a quebrar. Maria podia ver a emoção nos rostos de seus irmãos e irmãs, um povo faminto por transformação, por renovação espiritual. Era como se o próprio céu estivesse prestes a rasgar e revelar a glória de Deus. Senhor, ela orou em seus pensamentos, que eu não seja apenas uma voz, mas um eco de tua verdade. Sentiu a energia suave do Espírito Santo a envolver, trazendo clareza e coragem. Eu confio em ti. Faze-me um instrumento de tua paz. Agora, anunciou com firmeza, vamos nos aprofundar nesse caminho de autoavaliação. Precisamos abrir nossos corações e permitir que a luz de Deus revele o que há dentro de nós. O que mais nos impede de receber o amor e o perdão que tanto necessitamos? Nesse momento, um jovem mais ao fundo levantou a mão timidamente. Maria, eu lutava com o meu egoísmo. Não sei como posso amar verdadeiramente. Às vezes, sinto que não sou digno de receber o amor de Deus. O coração de Maria se apertou. Ela sabia que muitos ali sentiam o mesmo. Ah, irmão, a verdade é que todos nós lutamos. A dignidade vem de Deus e não de nós mesmos. Ele nos ama, não por nossos méritos, mas por sua graça infinita. Maria sentiu que a conexão estava cada vez mais forte. Ela podia ver pessoas se encorajando, segurando as mãos umas das outras, trocando olhares de compaixão. Aquela capela, antes silenciosa e recheada de dúvidas, começava a pulsar com o poder do amor divino. E sobre o orgulho que falei, Maria continuou, não o deixemos criar raízes. Em Filipenses 2:3, somos instruídos a considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso não significa menosprezar quem somos, mas reconhecer que cada um de nós carrega a imagem de Deus. Sejamos uns aos outros o que desejamos ser para nós. Um clamor crescente se ergueu. Palavras de arrependimento e desejos de mudança ecoavam pelo espaço, como se uma canção nova estivesse sendo composta naquele instante. Uma mulher, de olhos brilhantes, começou a falar. Senhor, estou pronta para abandonar minha falta de amor. Quero amar meu próximo de verdade, mesmo aqueles que me feriram. As emoções estavam à flor da pele, e Maria percebeu que o ambiente estava se transformando a cada palavra, a cada ato de coragem. Ela sabia que estava presenciando mais do que uma transformação pessoal. Era um chamado coletivo. Os olhares se voltaram novamente para Maria. Ela estava conectada a cada um, como um tecido sagrado, sendo tecido pelo próprio Deus. Deus nos ama, e esta é a base de nossa transformação. Não podemos permanecer parados, precisamos agir. O amor deve ser a marca de nossas vidas. Com o fogo da esperança queimando nos corações, Maria concluiu. Vocês estão prontos para se elevar a essa nova realidade? Para seguir a Cristo com toda a intensidade do seu amor? Nesse instante, um amém coletivo se ergueu, como um tsunami de adoração. As paredes da capela pareciam reverberar com essa nova intenção. A atmosfera estava impregnada com promessas de Deus e a certeza de que algo extraordinário estava em curso. Mas antes que pudesse encerrar, uma voz ressonante, quase audível como um chamado do céu, sussurrou em seu espírito. Maria, diga a eles que a verdadeira transformação exige um sacrifício, um caminho mais profundo que exige entrega total. Ela hesitou por um momento. O peso daquela revelação quase a paralisou. Era um ponto de virada. A congregação aguardava sua próxima palavra, e dentro dela cresceu uma pergunta vibrante. Estaremos dispostos a nos entregar completamente a Deus, mesmo quando isso nos custar? O que significa seguir a Cristo de forma radical? O murmúrio de anseio aumentou. Cada um ali sabia que as escolhas se tornariam mais difíceis.
Mas a esperança e a determinação estavam fervilhando nos corações. O que virá depois disso? Maria pensou, sentindo que o verdadeiro teste da fé estava prestes a começar, e uma nova revelação estava apenas a um passo de distância. Naquela capela, um frio repentino pareceu invadir o ambiente. Todos estavam em um estado de expectativa e curiosidade, uma mistura de temor e esperança pairando no ar. Maria sentiu que cada palavra estava prestes a abrir as portas para uma realidade mais profunda do que todos poderiam imaginar. Ao olhar nos olhos dos outros, notou algo extraordinário. Um fogo de determinação queimava em seus corações. É um momento único, pensou. Um momento de renascimento espiritual. E com essa certeza, respirou fundo, sabendo que tinha que se deixar guiar pelo Espírito Santo. Meus amados, começou a voz firme, embora suave, a entrega total a Deus não é um mero sacrifício, é um convite para viver o extraordinário. Às vezes, precisaremos deixar para trás não apenas vícios, mas também hábitos e relações que nos afastam da luz. Sua voz começou a ecoar, cada palavra carregando peso e verdade. O Senhor não quer apenas o que está em nossas mãos, mas também o que está enraizado em nossos corações. Uma murmuração crescia entre os fiéis. Alguns assentiam com a cabeça, outros com as mãos postas em oração. Pareciam refletir sobre seus próprios pesos. Então, um homem idoso, de expressão serena, ergueu a mão. Maria, como podemos saber se estamos realmente prontos para essa entrega? Perguntou, as rugas em seu rosto refletindo a sabedoria de quem já percorreu muitos caminhos. Essa é uma pergunta profunda, respondeu Maria, sentindo a atmosfera se tornar ainda mais reverente. A jornada começará com o reconhecimento dos nossos próprios pecados, ou melhor, das nossas fraquezas. Precisamos olhar para dentro e pedir ao Senhor que nos revele aquilo que precisa ser transformado. Santa Graça! A mulher de olhos brilhantes sussurrou. Sua expressão agora era uma mistura de determinação e temor. É isso que precisamos, não é? Reconhecer as sombras para que a luz possa entrar. Exatamente! Exclamou Maria, sentindo alegria pela conexão que crescia entre eles. Os pecados que nos afastam do Senhor não são apenas ações. Eles podem ser atitudes que habitam em nós. Egoísmo, orgulho e falta de perdão são barreiras que precisamos enfrentar. Esses são os três que muitas vezes o Senhor não poderá perdoar se não os reconhecermos e abandonarmos com sinceridade. Não porque Ele não possa, mas porque o nosso coração precisa se abster deles para abrir espaço para o amor divino. Os olhos do público estavam fixos nela, e a tensão aumentou. Mais vozes começaram a se levantar, cada uma trazendo a própria luta. Um jovem admitiu: eu sinto o peso do orgulho. Às vezes, me recuso a admitir que preciso de ajuda. Como me libertar disso? Maria, agora completamente entregue ao chamado que sentia, respondeu: reconhecendo que não temos nada sem a ajuda de Deus. O verdadeiro poder vem da humildade, da vulnerabilidade. Em 1 Pedro 5,5, lemos para nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus, e Ele nos exaltará no tempo dele. O ambiente estava eletrificado, e Maria podia sentir a presença de Deus como um calor envolvente, tocando a alma de cada um ali. A capela ressoava com orações sinceras e clamor por transformação, como se cada coração estivesse prestes a se abrir como flores ao sol. Estar pronto para a entrega total vai exigir coragem, declarou forte. Coragem de confrontar o que há em nós e, principalmente, a disposição de deixar verdadeiramente que Deus transforme nossas vidas. Mas, meus amados, isso é só o começo. Ela pausou, permitindo que as palavras ecoassem. Essa entrega radical nos levará a um novo nível de fé, onde as promessas de Deus se manifestarão de forma gloriosa. O que significa tudo isso?
o que mais Deus está prestes a revelar entre nós. Maria olhou nos olhos de seus irmãos, e a energia dentro da capela pulsava como uma batida de coração único, ressoando um chamado que transcendeu o entendimento. E com um brilho intenso de determinação nos olhos, ela concluiu: quando aceitarmos essa entrega, o surpreendente virá. E eu pergunto a vocês, o que vocês acham que acontecerá quando nos rendermos completamente ao amor de Deus, mesmo que isso custe tudo? A tensão estava novamente palpável, como se uma grande onda estivesse à beira de romper em suas almas. A expectativa crescia, pois todos sabiam que a jornada estava apenas começando e que a revelação divina os aguardava na próxima curva do caminho. O silêncio na capela tornou-se quase palpável, como se o próprio ar estivesse esperando a revelação que estava prestes a chegar. Cada coração pulsava em uníssono, prontos para receber a resposta que buscavam. Maria sentia o peso da responsabilidade, mas também a leveza da graça que a envolvia. Meus amados, o Senhor tem um plano para cada um de nós, começou ela. A voz estava agora como um sussurro encorajador. Quando falamos em entrega total a Deus, falamos em abrir nossas almas para permitir a transformação radical. E na busca por isso, é vital que entendamos os obstáculos que frequentemente nos mantêm afastados de sua presença. Mais uma vez, um murmúrio cresceu no ar, com rostos ansiosos e olhares cheios de expectativa. Maria percebeu a expectativa crescendo e decidiu que era hora de compartilhar a visão que a tinha inspirado. Os 3 pecados que devemos reconhecer e deixar ir, aqueles que nos prendem e nos afastam do amor de Deus, são as sombras que habitemos em nossos corações: egoísmo, orgulho e falta de perdão. Vamos desbravar isso juntos. Ao pronunciar cada um desses termos, um calafrio percorria a congregação, como se os mencionados pecados estivessem despertando memórias ou lutas guardadas em segredos. O egoísmo, disse Maria com força, é o primeiro. Ele nos faz ver apenas nosso próprio desejo, sem nos importar com o próximo. Ele nos cega em relação ao amor que podemos compartilhar. É a ganância que nos impede de viver em comunidade, em harmonia. Ela viu várias cabeças concordando, olhos se abrindo para a verdade pura. Mas por que deixá-lo ir? Iniciou novamente, suas palavras flutuando na capela. Porque a verdadeira alegria vem do dar, do servir. Quando deixamos o egoísmo de lado, descobrimos um amor sempre maior do que podíamos imaginar. Então sua voz se elevou à medida que o clima se aquecia. O orgulho é o segundo pecado. Ele é a barreira que nos impede de ver o quanto precisamos de Deus e dos outros. Somente quando deixamos sua armadura, podemos encontrar força na vulnerabilidade. Lembrem-se, queridos, nossa fraqueza é um espaço onde o poder de Deus se manifesta. Ela notou lágrimas escorrendo pelo rosto de alguns, enquanto a mensagem penetrava no fundo dos corações. Finalmente, ela trouxe o foco para o último pecado, e a falta de perdão. Ah, meus amados, este é o pecado que mais nos aprisiona. Guardar mágoas é como carregar um peso insuportável na alma. Para avançar, precisamos liberar aqueles que nos feriram. Quando perdoamos, não apenas libertamos os outros, mas nos libertamos da cadeia da amargura. A capela inteira parecia pulsar em sintonia. Muitos estavam agora com os rostos iluminados por uma nova esperança. As palavras de Maria ecoaram, tocando cada coração presente, e a presença do Espírito Santo era quase tangível. Eu quero que cada um de vocês reflita sobre isso. Que pesados fardos podem estar em suas almas? O que precisam deixar para trás para permitir que a luz de Deus entre? Questionou, permitindo que um intervalo de contemplação tomasse conta. Ouvindo os sussurros de arrependimento e súplica ao seu redor, Maria sorriu, sentindo o poder da transformação se manifestar. Preparem-se, porque um novo amanhecer está a caminho.
O que o Senhor está prestes a fazer entre nós pode ser extraordinário, mas o primeiro passo é esta entrega sincera. Ao terminar, Maria sentiu os espíritos se conectarem em um clamor silencioso. O espaço estava repleto de uma expectativa renovada. E agora, amados, que passos podemos dar juntos para ver essa transformação? O que você estaria disposto a sacrificar pelo amor de Deus? Mais uma vez, a tensão crescente enchia a sala. O segredo estava prestes a ser revelado, mas primeiro precisavam enfrentar os próprios corações. O que mais poderia surgir daquele grupo unido em busca de luz? O clima na capela estava eletrificado. As palavras de Maria ainda reverberavam nas paredes, ecoando como um chamado à ação. O murmúrio de oração e reflexão tomou conta do ambiente, e muitos se permitiram mergulhar na busca interna. Alguns estavam de olhos fechados, outros com as mãos entrelaçadas, e muitos não podiam conter as lágrimas que escorriam, simbolizando um despertar espiritual. Maria observou a cena com um coração transbordante de gratidão. O Espírito Santo parecia dançar entre eles, e a transformação que buscavam estava prestes a se manifestar. "Vamos dar um passo adiante", ela exclamou, a paixão em sua voz empurrando cada alma na direção da luz. O que está dentro de nós precisa ser exposto para que possamos ser curados. E naquele instante, como uma inspiração divina, ela propôs algo simples, porém profundo. Convido cada um de vocês a compartilhar uma parte de sua luta. Que palavras ou pesares precisam ser colocados em voz alta? Precisamos olhar nos olhos uns dos outros e reconhecer não só as fragilidades, mas também a força que encontramos na unidade de nossa fé. Um silêncio reverente tomou conta da capela, e então alguém levantou a mão timidamente. Era João, um jovem que sempre teve dificuldade em se abrir. "Eu quero deixar o egoísmo. Muitas vezes eu só penso em mim, em meus desejos." Ao falar, seus olhos se encheram de lágrimas. "Chegou a hora de eu mudar. Eu quero ajudar meu próximo." As palavras dele abriram um fluxo de coragem. Outros começaram a compartilhar suas lutas, seus enfrentamentos com o orgulho, a dificuldade em perdoar. Cada testemunho era uma chispa, reacendendo a fé nos corações dos presentes. Sorrisos e abraços se sucediam, enquanto a atmosfera se tornava cada vez mais calorosa. Maria sentiu um peso sendo retirado. Olhem para isso. Cada um de vocês está deixando a luz entrar através da confissão, do reconhecimento. O Senhor está limpando o caminho, não só para você, mas para todos nós. Juntos, somos mais fortes. A energia na capela era palpável e vibrante, como se um novo amanhecer estava realmente prestes a se revelar. Ao encorajar a continuidade das partilhas, Maria sabia que a transformação individual servia também como um catalisador para a transformação coletiva. Meus amados, a entrega não é só individual. Ao nos unirmos, somos como um corpo. E quando uma parte do corpo se levanta contra suas próprias sombras, todo o corpo se fortalece. E assim, as vozes continuaram. Um clamor coletivo surgiu. As trocas de experiências, a troca de abraços e enfrentamento de fraquezas eram bem mais que simples palavras. Eram manifestações de arrependimento e, acima de tudo, de esperança. Naquele momento poderoso, Maria viu um brilho crescente nos olhos de cada um ali, e uma ideia começou a se cristalizar em sua mente. Estamos apenas no início, amados. O que ainda não sabemos? Vamos unir nossas vozes em um único clamor. Vamos pedir ao Senhor que nos revele o que Ele deseja que façamos a seguir. Ela dirigiu a congregação. Vamos todos juntos orar, que possamos ouvir a voz do nosso Deus, que nos guiará em nosso próximo passo. A capela se encheu de orações fervorosas, algumas murmuradas, outras saltando em alta voz, e até mesmo lágrimas de alegria foram vistas sendo secadas entre abraços calorosos.
Havia ali um desejo ardente de ouvir e obedecer ao Senhor. E foi nesse ambiente carregado de amor e esperança que uma mensagem clara ressoou na mente de Maria, como um sopro divino. Quando o Senhor revela, Ele pode transformar tudo em nossas vidas. O que está por vir se desfilará diante de nós. Mas é essencial que estejamos prontos para abrir nossos corações. Estou prestes a compartilhar uma visão que mudará tudo. Estão prontos? O ar estava carregado de curiosidade e expectativa, como um prenúncio de algo grandioso que estava por vir. Quais as grandes revelações que Deus tinha para eles? O que mais o Senhor desejava que soubessem era o momento do encontro, da missão coletiva. Os próximos passos estavam prenhes de promessas e desafios, mas a luz já começava a brilhar, e o próximo capítulo daquela jornada de fé estava prestes a ser escrito. Maria respirou fundo, sentindo a intensidade do momento. O murmúrio de fé foi substituído por um silêncio reverente. Ela olhou para os rostos à sua frente, cada um refletindo um desejo profundo de mudança. Naquele instante, a presença do Espírito Santo parecia palpável, como uma brisa suave acariciando cada um, sussurrando promessas de transformação. Há algo poderoso nos nossos encontros, começou Maria, sua voz serena e cheia de certeza. Às vezes nos perguntamos o que o Senhor realmente exige de nós. Hoje, sinto que devemos explorar 3 áreas que podem estar nos afastando dele. Não por medo, mas por amor, para que possamos crescer e caminhar mais próximos do nosso Criador. Ela fez uma pausa, observando a reação de cada pessoa na capela. Os olhos estavam atentos, os corações pulsando com a expectativa de algo mais profundo. O primeiro pecado que o Senhor nos chama a abandonar é a falta de perdão. Isso mesmo, a amargura que guardamos em nossos corações pode nos aprisionar. Deus nos ensina que, assim como Ele nos perdoa, devemos perdoar uns aos outros. Que peso temos carregado por tanto tempo? Que libertação espera por nós ao liberarmos aqueles que nos feriram? Os murmúrios de concordância ecoaram entre os presentes. Muitos levantaram a mão, como que reconhecendo em seu interior os fardos da falta de perdão. Maria continuou. O segundo é a desobediência. Muitas vezes sabemos que a palavra do Senhor nos orienta, e ainda assim escolhemos nossos próprios caminhos. O chamado vai além de um simples não faça. É uma convocação ao amor e à entrega. Estamos prontos para seguir as instruções divinas, mesmo quando elas não fazem sentido para nós. Um clamor reverberou na capela, com cabeças acenando em entendimento. Ali, a cultura de aceitar a vontade de Deus estava se enraizando com força e profundidade. Maria sentiu as almas se unirem em uma decisão coletiva de mudança. E por último, disse sua voz agora mais suave, mas cheia de peso, é a hipocrisia. Não podemos viver uma vida de máscaras, proclamando fé, enquanto em nosso íntimo habitam dúvidas e pecados ocultos. O Senhor nos vê, e é nesse lugar de verdade que Ele deseja se encontrar conosco. Devemos nos despir de falsidades e apresentar nossos verdadeiros eu a Ele. A capela tornou-se um espaço de reflexão intensa. Algumas pessoas inclinavam a cabeça, outras tinham lágrimas nos olhos. Maria sabia que essas palavras estavam perfurando corações, empurrando-os para um compromisso mais profundo com Deus. Perdão, obediência, autenticidade, murmurou como uma oração. Esses são os passos que nos levarão a um relacionamento mais íntimo com o Pai. Enquanto os sentimentos pairavam, uma sensação mais forte começou a permeá-los. Sinto que o Senhor está se movendo entre nós. Existe uma nova revelação, uma nova missão se desenhando em nosso meio. Estão prontos para dar outro passo? Uma onda de améns encheu o espaço. Maria dirigiu o olhar para o altar, onde a luz começava a se intensificar. Nesse momento vamos orar juntos. Vamos pedir ao Senhor que nos guie em nossa decisão, para que possamos sermos instrumentos de sua vontade.
As orações se elevaram, uma sinfonia de vozes, cada uma pedindo por direção, por transformação e por um coração sintonizado com o divino. Então, como uma brisa suave que invade um dia quente, Maria sentiu uma nova direção. Quando o Senhor se revela a nós, Ele não faz isso só para nosso próprio bem. Existe um propósito, um plano que impactará não apenas nossas vidas, mas a vida de muitos ao nosso redor. E talvez, apenas talvez, essa missão esteja relacionada a um amor maior que todos nós podemos imaginar. Estão prontos para descobrir o que isso significa? O ambiente estava repleto de um misto de expectativa e temor reverente. Algo grandioso estava por vir, e as almas ali estavam preparadas para abraçar a visão que o Senhor manifestaria. Que tipos de caminhos Ele os levaria? Que transformações aguardavam por eles nas próximas horas? A visão que se formava na mente de Maria tornava-se mais clara. A luz da capela parecia intensificar e a presença do Espírito Santo estava palpável, como um calor que envolvia cada pessoa ali presente. Era momento de quebrar as correntes que aprisionavam não só as almas individuais, mas também a comunidade como um todo. Meus queridos, começou novamente a voz ressonando com fervor. O que Deus revelou até aqui é apenas o início. Ele nos chama a sermos agentes de transformação, não apenas em nossas vidas, mas também na vida daqueles que nos rodeiam. Se queremos tocar o mundo com o amor de Deus, precisamos nos despir das barreiras que nos separam uns dos outros. Os rostos iluminados pela luz e pela esperança começaram a brilhar ainda mais. O murmúrio de concordância se elevou como um clamor de fé. Essa entrega radical que mencionamos anteriormente não é apenas uma questão de renunciar a nossos pecados, mas de abraçar a missão que Deus depositou em cada um de nós. Precisamos nos lembrar de que somos uma comunidade. Ela gesticulou amplamente, envolvida pela inspiração que a guiava. Deus deseja que sejamos um corpo. Cada membro tem seu papel, sua função única, e juntos podemos realizar a obra divina. Maria viu olhos se abrirem em compreensão. A conexão entre eles era palpável. Após um breve silêncio, ela perguntou: estão prontos para se unirem em oração e serem enviados em missão? O mundo precisa de amor, de consolo e de verdadeira transformação. Sim, foi a resposta que ecoou do fundo da capela, vibrando com um ímpeto contagiante. Corações novamente estavam em uníssono e o espírito estava se movendo com poder. Maria sentiu um impulso forte. Então vamos nos levantar. Forma-se um exército de amor e de fé. Vamos orar, clamar por direção e disposição para sermos os instrumentos por meio dos quais Deus manifestará sua glória. A congregação se levantou e, com mãos entrelaçadas, cada um começou a levantar seus pedidos e clamor. O ambiente tornou-se um rio fervoroso de adoração e súplica. Senhor, que possamos ser os embaixadores do seu amor, que nossos corações sejam de carne e não de pedra, que possamos tocar aqueles que estão feridos, quebrados e em necessidade. Envie-nos, Senhor, e nos dê a graça de sermos luz em meio às trevas. A atmosfera ficou carregada de uma determinação firme. Maria viu lágrimas de alegria e esperança brotando novamente, mas agora acompanhadas de um brilho de decisão nos olhos de seus irmãos e irmãs. Com o culto progredindo em fervor, Maria soube que Deus estava operando de forma poderosa. A entrega que se seguia não era só para eles, mas se estenderia pela cidade, tocando vidas que de outra forma não se atreveriam a procurar a luz divina. Quando a oração se acalmou, Maria olhou para todos com gratidão. Lembrem-se, declarou, o Senhor já está movendo corações. Preparem-se para ver as mudanças em sua vida e na vida dos outros. A transformação começa em nós e avança através de nós. Se somos seu amor, seremos os vasos do milagre que muitos precisam. Um brado de amém explodiu no espaço, como um eco celestial.
A presença de Deus se sentia como uma brisa suave, mas ao mesmo tempo intensa, que envolvia e fortalecia cada um ali. Enquanto todos se preparavam para a missão, Maria sentiu que seu coração estava finalmente em paz. Os desafios que antes pareciam imensos, agora pareciam oportunidades. E assim, naquela capela iluminada pelo amor, a mensagem que brotara do clamor de Maria selara a jornada que eles estavam prestes a embarcar. Uma jornada de amor, esperança e transformação, com a certeza de que juntos poderiam mudar não apenas suas vidas, mas também o mundo ao seu redor. Ouvindo os últimos murmúrios de adoração, Maria levantou as mãos para os céus, agradecendo a Deus pela revelação e pelo encorajamento. Ela havia enfrentado seu próprio orgulho, egoísmo e falta de perdão, e agora estava pronta para abraçar o futuro. Só o amor transformará. Somente a entrega trará cura. Sejamos os vasos da glória de Deus. Vão e faça a diferença, pois já não somos mais os mesmos. A capela teria aquela noite em que o Senhor havia reunido um povo, não apenas para ouvir, mas para se preparar como um exército de amor e compaixão. E assim, Maria viu um futuro brilhante à frente, baseado no amor que nunca falha e na fé inexpugnável no poder do Senhor. E com isso ela sabia que a história estava longe de terminar. Era apenas o começo. Agora, amados irmãos e irmãs, é o seu momento de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de amor. Comente suas reações e testemunhos sobre este final poderoso. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação do amor de Deus. Juntos, vamos levar a luz a todos os cantos.